Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Desde então, Jesus começou a pregar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Bom dia! Você deve estar se perguntando, por que ele foi dar bom dia logo depois? Primeiro ele começou lendo, não deu nem tempo de ouvir, pegar a minha palavra, e ele já começou lendo. Ele é apressado, não? Na verdade, eu quero que a leitura desse evangelho, ele não seja só o início da nossa conversa, mas que ele permeie, que ele passeie, que ele esteja presente em cada vírgula daquilo que eu e você vamos conversar nessa manhã. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Você está sentado numa cadeira, você está pisando num chão que foi construído, foi preparado, todo esse ambiente que você está passeando, a lanchonete, a padaria, a loja estava cheia, né? Eu fui na loja, estava cheia, vocês estavam lá. Todo esse lugar, ele foi construído pensando, ele foi sendo construído com essa passagem na cabeça do Padre Jonas. Porque a missão nossa, nós da Canção Nova, temos como missão preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Formar homens novos para um mundo novo, preparando esses homens de uma forma bem disposta para o Senhor que vem. Maranata, vem Senhor Jesus. E o Padre Jonas, ele nunca perdeu isso de mente, que precisávamos preparar um povo, eu e você, bem disposto para esse reino que está o quê? Próximo, que está perto, está logo ali. Então falar desse tema, para mim, ele é muito importante, porque eu já perdi o número de vezes que eu, quando era jovenzinho, vinha até a Canção Nova. Eu sou natural de uma cidade chamada Cordeiro, fica no interior do estado do Rio, e eu vinha para cá, sentava aqui, para escutar, para ver o Padre Jonas falar sobre a vinda de Jesus. Numa expectativa bonita, absurda, uma espera real de que Jesus iria voltar. E por isso ele falava da urgência, ele falava da seriedade, ele falava da necessidade de termos uma vida diferente, de sermos homens novos para um mundo novo, apressando, acelerando, adiantando a vinda de Jesus. E quantas vezes o Padre Jonas falou, Jesus só ainda não voltou, porque eu e você ainda não mudamos de vida. Porque ele mais do que ninguém sabe que se voltar agora, eu e você podemos dançar. Eu escutei alguém falando, nossa, é verdade. E o Padre Jonas denominou esse tempo como um tempo da misericórdia, aonde o Senhor está sendo misericordioso comigo e com você, esperando o nosso tempo, esperando até mesmo, a nossa boa vontade de aceitá-lo como Senhor, para que Ele sim, aí sim, possa voltar e nos encontrar santos. A seriedade
E o Padre Jonas, ele sempre bateu nessa tecla, ele sempre investiu o seu ministério de pregação, ele investiu o seu anúncio para falar dessa realidade, do Senhor que está voltando, e ao mesmo tempo dessa certeza, dessa verdade, o grito da alma desse homem que ele foi ensinando para nós, filhos da comunidade: Maranata, vem Senhor Jesus, que a minha vida de santidade apresse a vossa vinda. Quantos de nós já não escutamos isso? Quantos de nós já até mesmo vimos o Padre Jonas falar disso? É claro que essa dimensão é a dimensão do Senhor que virá. Mas o interessante é que o próprio Jesus, no Evangelho de São Lucas, ele vai trazer outra faceta, ele vai trazer outra cara dessa realidade a partir de um questionamento. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20. Agora eu te dou um tempo para pegar. Lucas 17, versículo 20. Você que nos acompanha de casa, tome contigo a palavra de Deus, para que possamos ler juntos. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Nem se dirá ei-lo lá ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus já está no meio de vós. É claro que diante dessa pergunta, numa provocação a Jesus, tentando embaraçar o mestre, Jesus se autodenomina como o reino de Deus. Então aqui nós temos duas realidades: o reino dos céus, onde nós iremos um dia, onde nós, após a nossa Páscoa, nós moraremos eternamente, no lugar guardado para nós. Mas também Jesus traz outra realidade. Esse reino que você espera, que você almeja, que você deseja, ele precisa começar hoje, aqui, agora. O reino que você almeja lá, ele já pode ter indícios aqui. É muito interessante que quando eu atendo casais de namorados, e eu trabalho com jovens há quase 20 anos. Vocês falam: nossa, Vitor, você tem quanto? Eu tenho 40, embora não pareça, viu, gente? Mas eu comecei a minha caminhada com 21. Então, desde então, eu comecei a trabalhar com jovens, com dependentes químicos. Então essa presença dos jovens na minha vida, ela é muito ímpar, ela é muito forte. E quando vocês são namorados? Noivos? É profecia então? Não, gente. Quando eles vêm até mim e começam ali um caminho para aprender como se faz, como não se faz, o interessante é que eles chegam sempre em crise, querendo terminar, reclamando um do outro, que ele não faz isso, que ela não faz aquilo, que ele é desse jeito, que ela é daquele jeito, que ele não muda, que ele precisa disso, É sempre queixas atrás de queixas, reclamações atrás de reclamações. E eu falei: mas desde quando vocês começaram a namorar? Essa é a primeira vez que vocês procuram a ajuda de alguém? E eles respondem: sim. Como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo. Como se, para que outra pessoa se meter no meu namoro?
Por que outra pessoa dizer o que eu preciso, o que eu não preciso, viver dentro do meu relacionamento? E aí eu pergunto, você já viu algum time de futebol que chega para uma grande competição e não treina antes? Não. Você já viu algum padre que antes de se tornar padre, ele passa por anos e anos e anos e anos e anos e anos de estudo? Ela não. Você já viu alguém receber um diploma de médico sem antes passar por uma faculdade de medicina? Não. Você já viu algum advogado ser advogado com carteirinhas e tudo, sem antes frequentar uma universidade ou uma faculdade de direito? Ela diz, não. Eu falei, mas como você quer casar sem antes treinar? Como você quer chegar na vocação máxima da tua vida, naquilo que é mais importante na sua vida, que é a construção da sua família, que é se construir como mãe e permitir que o teu namorado se construa como pai, aonde vocês vão formar outros seres humanos, sem antes passar por um treino? Aí eles me olham com um olho desse tamanho. Eu falo, se você não treinar agora, querida, quando você estiver dentro de 4 paredes com ele, o pau vai quebrar. Porque casar não é brincadeira. Casar não é uma exigência, não é, eu namoro e vou casar. Na vida, tudo se passa por um treino, por um momento de formação. Isso é inevitável. A nossa vida, ela se faz de caminhos, de passos após passos. Não se consegue nada na vida por facilidades. E Jesus, muito pedagogo, muito inteligente, muito sábio, a partir dessa pergunta do fariseu, ele diz: vocês estão esperando entrar assim? O reino dos céus vai ser algo mágico? Ele não. O reino dos céus já está entre vós. O reino dos céus, ele já pode ser vivido aqui, não em sua plenitude, mas já se pode viver de uma forma, de uma maneira formativa, de treino. Já podemos começar a treinar o céu aqui. Já podemos começar a vivenciá-lo aqui. E é interessante que São Paulo vai dizer que o reino dos céus é para os violentos. Para os violentos. Que palavra forte, não? Que palavra forte. O reino dos céus é para os violentos. É para aqueles que não se colocam em estado de inércia. É aqueles que estão a todo tempo brigando, lutando, treinando para vivê-lo. E eu achei tão interessante, eu queria dar os parabéns à equipe do Eventos, porque coloca esse tema, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, numa dinâmica de cenáculo, de batismo no Espírito Santo, de uma forma rápida, de um olhar muito rápido. A gente pode até cair no risco de achar que são temas completamente distintos. Temas que não se parecem, que não se comunicam. Mas não. A partir dessa violência que eu preciso ter, a partir desse movimento que eu preciso ter, é aí que entra a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o movimento de Deus. Balança o braço aí. Para um lado, para o outro. A palavra de Deus nos garante que todo o nosso movimento, não dos braços, mas do nosso interior, é através do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos coloca em atividade, nos coloca em movimento. Por isso, trazer esse tema de movimento, de violência, de se converter,
está completamente ligado à pessoa do Espírito Santo. E quando me deram esse tema, o que me soltou logo aos olhos é que essa leitura, essa interpretação literária, o que está realmente escrito, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ele está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E quando eu fui estudar e fui me aprofundar, nós vamos vendo que a palavra conversão, para Marcos e Mateus e Lucas, ela não fala de pecado. Quem traz essa leitura sobre conversão e pecado é o apóstolo Paulo. Paulo sim faz esse link, essa ligação entre conversão, mudança de vida com ruptura do pecado. E eles trouxeram, os pregadores que vieram aqui, trouxeram muito bem essa realidade de se converter, como deixar algo velho. Um homem que prostituía, ele para de prostituir. O homem que roubava, ele para de roubar. O vício das drogas, ele para de tê-lo. E a gente vai fazendo essa leitura de conversão com ruptura com o pecado. E, na verdade, essa é a leitura mais famosa, sim ou não? Quando a pessoa diz para você, eu me converti, ela está querendo dizer que ela fazia um monte de coisa e agora não faz mais. Essa é a leitura que nós conhecemos de forma mais usual. Porém, Marcos, Mateus e Lucas, eles entendem que conversão é aceitar Jesus. É trazer Jesus para a vida. Aí você vai me perguntar, Vitor, é a mesma coisa? Mas isso não é a mesma coisa? E eu preciso de dizer que não. O próprio Jesus, embora ele tire muitas pessoas do pecado, quando Jesus fala de pecado, ele está falando de uma cura. Reparem, os seus pecados foram perdoados. Ele acabou de curar essa pessoa. Vai e não peques mais. Ele acabou de curar essa pessoa. Então, quando o próprio Jesus fala de pecado, e por isso ele falou, convertei-vos, o reino dos céus está próximo, ele está falando de uma aceitação a ele. Venham para mim, porque o reino dos céus está próximo. Então você vai falar, mas é a mesma coisa. Nesse tempo como missionário da Canção Nova, e até mesmo antes, o que eu percebo? Que muitas vezes, pessoas chegam até nós, e quantas pessoas que passaram pela minha vida, e que eu acompanhei, um desejo real daquela pessoa em romper com determinada coisa. Já acompanhei marido que adulterava. A questão da dependência química, quantas e quantos jovens, quantas e quantas pessoas chegaram até mim viciados, dependentes dessa realidade. Pessoas com problemas seríssimos de relacionamento. E nós vamos e apresentamos para eles a ruptura com muitos males que tem ocasionado na vida deles. E sabe o que é interessante? É que eles entendem essa mensagem muito fácil. Quando você diz para um alcoólatra, você precisa parar de beber. Rapidamente ele assimila aquilo. Você chega para uma fumante que fuma muito tempo e fala, você precisa parar de fumar. Ela consegue entender aquilo muito rápido. Você chega para um viciado de jogo e diz, você precisa parar de jogar. Ele consegue assimilar aquilo de uma forma muito precisa. E eles começam a dar passos. E eles começam realmente a se animar com aqueles passos.
Eu não sei se vocês já viram isso. Um homem feliz da vida que parou de beber, já viram? Como é que eles são tomados de alegria? Nossa, eu estou conseguindo. Um jovem que sai das drogas, que alegria quando eles conseguem ver, porque a droga, no início, ela causa aquela histeria, aquela falsa alegria, aquele entusiasmo, aquela coisa toda. Mas com o tempo, as drogas vão levando as pessoas para um estado depressivo, que é quase que irreversível. E eles vão sempre recorrendo a essa fonte de energia, que são as drogas, e depois eles voltam para cá de novo, e eles ficam nessa gangorra. Eu uso, estou legal. Não uso, estou ruim. Aí eu uso de novo. Aí não estou legal. Aí acabou o efeito, eu estou ruim. Então eu vou de novo. E a procura, a busca dessas pessoas é sempre buscar a primeira experiência. Da primeira vez que teve o contato com a cocaína, da primeira vez que teve contato com a maconha, com a heroína, com o crack. Eles sempre vão buscar esse primeiro momento. Só que eles nunca mais vão conseguir. Então o que eles fazem? Eles aumentam as doses. Aí eles vão de novo. Só que essa gangorra começa a ficar comum de novo. E ele quer ter aquela mesma experiência. O que ele faz de novo? Aumenta a dose. E aí beleza, ficou ótimo. E desceu de novo. Aí a gangorra começa a ficar comum. Ele quer chegar lá de novo. O que ele faz? Ele aumenta a dose. E aí ele fica nessa gangorra, só que a dose está subindo. E ele fica nessa gangorra. E ele quer chegar àquela experiência novamente. O que ele faz? Ele aumenta a dose. Aí chega o estado aonde nós chamamos de overdose. Usam tanto que o corpo não suporta. Muitos não conseguem voltar. Então, quando essa pessoa ela consegue sair dessa gangorra, é claro que o coração dela se enche de alegria, ou não? É um movimento natural. Não esquece a pergunta que eu fiz no início. Romper com o pecado e aceitar Jesus como Senhor é a mesma coisa? Parece que sim. Mas então eu estou falando de romper com o pecado. Então, quando nós rompemos com o pecado, existe um movimento de Deus. Eu não estou falando que Deus não está aí. Deus está nesse movimento. Deus está nessa situação. O sentimento de alegria, de bem-estar, de regozijo, ele se torna natural. Em primeiro lugar, você gastava R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$50.000 com pecado. De repente você para de pecar, começa a sobrar o quê? Começa a sobrar o quê, gente? Você começa a pagar as contas, você não deve mais ninguém. Tem coisa melhor que não dever ninguém? É claro que o bem-estar ele vem. Então muitas pessoas param aí. E por ter rompido com o pecado, com aquilo que o escravizava, com aquilo que o prendia, eles pensam, e não estou falando eles não, eu estou falando eles nós. Ok? Consertei? Consertei? Nós pensamos que chegamos ao ponto de chegada. Chegamos ao final, me converti, porque eu fazia aquilo e agora eu não faço. E acontece o que com a gente? A gente está o quê? Estaciona. A gente paralisa. A gente para. Porque agora eu fazia uma coisa muito ruim, não faço mais, estou de bem com Deus, sou de Deus agora, porque eu não faço mais aquilo. Só que o aceite a Jesus já é outro movimento que precisa andar acompanhado e eu vou explicar o porquê. Eu já vou fazer uma pergunta, vocês não precisam me responder, mas por que vocês acham que muitas pessoas, que muitos de nós, que faziam muitas coisas ruins, com o passar do tempo voltam a fazer? Vocês já pararam para perceber quantas pessoas retrocedem? Quantos?
Eu gosto de brincar que eu tive que fazer 9 encontros de jovens. 9. Para eu botar o pé na reta. Porque eu ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Falava, agora eu não faço mais. Aí depois passava um tempo, eu voltava. Não, agora eu mudei de vida. Aí quando passava um tempo, o que eu fazia? Voltava. De repente aqui no nosso meio tem alguém assim, que era de Deus, passou um tempão sem ser, voltou agora, está voltando aqui na Canção Nova. Seja bem-vindo, aqui é o teu lugar mesmo, viu? Vamos aplaudir essa pessoa? Seja bem-vindo. E é engraçado que tem gente que não gosta de ir para a igreja e ainda pega esses exemplos como válvula de escape, já viu? Ah, eu não vou para a igreja mesmo não, fulano era, não é mais. Fulano parou de fazer, ficou um tempinho lá, depois voltou. E a gente vai se escorando nessas pessoas para justificar a nossa falta de perseverança, a nossa falta de fidelidade. Mas vamos lá, convertei-vos, aceitar Jesus como Senhor e como Mestre da tua vida. Porque o reino dos céus está próximo. E aí que é, vamos dizer assim, é o ponto-chave da nossa conversa. Porque reino tem tem o quê? Um rei. Tem um rei. Porque reino tem um reinado. Eu vou trazer a conversa para mais para o nosso nível. Reino tem alguém que manda que não sou eu e nem você. Vocês conseguiram entender? Eu vou chegar mais perto, viu, câmeras? Porque eu acho que vocês precisam escutar. Em um reino, tem alguém que manda que não é você. Lá de cá. Em um reino, tem um rei que não é você. Você não manda lá. Lá você não dita nada. Lá você não dá palpite nenhum. Lá você só é mandado. Lá você só obedece. Ei! Lá tem outro rei, viu? Lá quem apita é outra pessoa. Tá rindo? Deixa eu te perguntar, quer ir para lá? Quer? Tá afim? Tá afim? Romper o pecado era legal, não era? Ah, sobrou dinheiro no final do mês, gastava com cachaça, não gasto mais. Aí estava legal. Estava, como é que diz aqui em São Paulo? Estava suave. Romper com aquilo que me consumia era fantástico. Foi ótimo. Parar de usar, parar de fazer, parar de trair foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu concordo com você. Foi a melhor coisa que você fez. Mas Mateus está trazendo outra leitura. Mateus está falando que conversão não é nada disso. Mateus está dizendo que se converter é aceitar o apito do outro. É sentar no banco de trás e deixar outro dirigir. Está afim? Percebe por que muitas pessoas não vão para frente? Percebe por que muitas vezes eu e você não damos passos? Porque eu e você não avançamos? Porque a gente precisa ser verdadeiro, gente. Muitas vezes a gente não é fiel. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que o plano de Jesus é verdadeiro para nós.
Muitas vezes a gente não acredita que ali, tanto que Bento XVI teve que dizer. Eu entendo a profundidade, ficou famosa, então se falou muito, e tudo que se fala muito tem a tendência de perder a essência, de se esvaziar. Mas Bento XVI uma vez disse, Jesus não tira nada, Ele dá o quê? Ele dá tudo. Jesus não tira nada, Ele dá tudo. A gente acredita nisso? Sim. Será que a gente acredita mesmo? Será que nós acreditamos verdadeiramente? Eu falo para você que está em casa mesmo. Será que você acredita que uma vida de igreja vai te completar? De repente, muitos de nós que estamos muito tempo aqui, nós falamos assim, não, é verdade, completa sim. Mas vai falar para aquele menino que está saindo das drogas agora, que é a grande maioria, o povo que não está na igreja, vai falar para eles que isso aqui é bom. Um dia falaram para você que isso aqui era bom, você acreditou de cara? Acreditou? Quando falaram para mim que eu tinha que ir para um retiro de igreja, eu falei, tá maluco, o que eu vou fazer lá? Povo estranho, com a roupa estranha, canta umas músicas estranhas, se comporta de uma maneira estranha, não vou para lá não, porque bom é isso daqui, ó. Olha só, que legal, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, aqui quem apita sou eu saio na hora que eu quero, eu tenho relação sexual na hora que eu quero, eu faço tudo do meu jeito, quem manda em mim sou. Isso está na moda, não está? Está na moda? Filho, as pessoas não querem vir para Deus, porque se bobear a gente também não aprendeu a convencê-los. Nós fomos formados que a gente precisa se mandar. Que se não for do nosso jeito, não serve. Quem é casado aqui, levanta a mão. Se eu perguntar quem apita lá, dá até briga. Dá até briga. Porque casamento é uma beleza, quando a gente vive ele de uma forma meio estranha, não precisa ser muito não. Fica aquela, um puxa de lá e outro puxa de cá. Um quer não, porque eu quero. Aquela briga de ver quem manda e quem não manda. É tão interessante, né, fazendo um parênteses. Sempre quando nós vamos falar daquelas direções de São Paulo, quando diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos homens. Hoje em dia isso dá briga, nego quase me tampa pedra quando eu vou pregar isso nos retiros. Quase me toma ovada, tomate. Porque as meninas hoje não querem saber de nada, homem apitando em nada na vida dela. Tem uma linha aí que diz agora que o homem não pode falar nada sobre mulher, senão você fala uma palavra em inglês lá que eu nem sei qual é. Comete. Por quê? Não pode. Eu ser submissa a um homem, e eu não vou entrar nem nos méritos do que realmente, porque a interpretação é errada, porque submisso é estar sob a missão, é estar junto, é estar próximo, dizer que nós homens, sem vocês, nós não somos nada. Aí elas gostam, né? Opa, aí é legal, essa interpretação eu gostei. Essa aí é legal, né? Essa é boa, né? Que nós sem você não somos nada. Aí elas gostam, e é verdade, é isso também. Depois vai continuar, maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se dando por ela. Mas eu não quero ficar preso nesses conceitos, porque esses conceitos são ricos, são amplos. Mas eu gosto sempre de dizer, sabe por que uma mulher tem dificuldade de ser submissa a um homem? Vocês sabem? Por que será? Quando vem as mais jovens, né, falam, eu não gosto desse negócio não. A Bíblia ela é machista, né? Porque ela fala essas coisas, que mulher tem que ser submissa. Eu falo, minha filha, sabe por que você tem tanto problema com essa passagem bíblica? Ela,
Porque você nunca encontrou um homem que desse a vida por você. Porque no dia que você encontrar um homem que é capaz de se gastar por você, de se doar por você, de morrer por você, você não vai ter nenhum problema. Quer aplaudir, aplauda. Você não vai ter problema nenhum. Coisa boa, eu me gastar por alguém que eu sei que é capaz de se dar por mim também. Que problema vai ter? Mas o grande quê da questão é que nós queremos apitar, irmão. Nós queremos a postura de serviço, a postura de doação, ela foi tirada de nós. Ela foi roubada de nós. Eu estou fazendo um curso de áudio sobre matrimônio, e eu estou extremamente assustado. Porque lá eu aprendi de que quando Jesus eleva o relacionamento entre um homem e uma mulher a nível de sacramento, ele pega um relacionamento natural e eleva a sacramento. Eu tenho aprendido que Jesus fez isso porque Ele sabe que o único caminho de nós casados, eu sou casado, chegarmos ao reino, alcançarmos o céu, é numa atitude ativa de doação para o outro. Porque Jesus sabia que a gente não ia ter tempo para rezar, não é verdade? Que a gente ia ter filho, ia ser uma correria doida. E que a gente não ia conseguir ficar horas. Então Ele leva o nosso relacionamento a um grau de um ato que pode verdadeiramente nos santificar. E o professor diz: quando você estiver esperando a tua esposa em casa, tenha uma postura que como você tivesse para receber o próprio Jesus. Todas as vezes que seu marido chegar em casa, é como se o Santíssimo Sacramento estivesse entrando dentro da tua casa. Eu falei: meu Deus, Priscila, meu amor, que você me perdoe, mas eu estou longe demais disso. Estamos ou só eu que estou? Só eu que estou? Não, bom, achei que era eu. Porque a Priscila fala: meu amor, leva o lixo. Eu levo. Aí de repente eu vou embora, onde está o saco de lixo? Quando eu volto em casa, ela quer o quê? Me comer vivo. Que eu não levei o saco de lixo. A louça eu sou profissional, hein? A louça eu sou profissional. A louça eu sou bom. Mas foi tirado de nós a capacidade de se gastar pelo outro, a capacidade de se dar pelo outro, porque nós queremos apitar, gente. Eu não perdi o raciocínio, não. O que mais nos irrita é estar num lugar aonde nós não mandamos. Aonde está num lugar aonde nós não damos ordens. Nós vamos nas empresas, todo mundo quer ser o quê? O quê? Chefe, né? Todo mundo quer ser chefe. Todo mundo quer mandar. Todo mundo quer dar ordem, todo mundo quer dar direção. Mas aí quando a gente se confronta, a gente se depara com esse lugar chamado Reino de Deus e percebe que ali tem um reinado instituído, estabelecido, já existe um rei sentado e, melhor ou pior, com direções completamente diferentes da nossa. Completamente diferentes da nossa. Uma vez uma família me procurou, era uma família de posse, eles tinham dinheiro, e eles me pediram para ir estar num momento da família deles para conduzir uma oração.
Só que era um ambiente que não convinha muito. E eu falei, eu não vou. Eu não vou. Mas como você não vai? Eu falei, eu não vou. E fui verdadeiro. E ali, aquela ânsia de mandar em Deus, não no Vitor. É por isso que a igreja está perdendo fiéis. Porque vocês não avançam, a sociedade mudou, e aquela coisa toda, como se Deus fosse mutável. Como se a gente mandasse em Deus, como se a gente comprasse Deus. Eu gosto sempre de dar um exemplo, porque quem andou de avião aqui, levanta a mão. Você já viu o tamanho de Deus lá embaixo? Gente, e é só um pedaço que a gente está vendo. Quando eu ando de avião, eu falo, meu Deus, eu ainda caio na asneira, na audácia de querer mandar no Senhor. Ou só eu que já quis mandar em Deus aqui? Só eu? Que Deus tem que dançar a minha música. Que Ele não pode dançar a música dele, não. Deus tem que dançar a minha. Muitas orações de cura interior, eu não sei se os meus irmãos aqui sabem, já perceberam isso. Tem pessoas machucadas com o pai, tem pessoas machucadas com mãe, tem pessoas decepcionadas com o marido, tem pessoas decepcionadas com a esposa, tem pessoas decepcionadas com os amigos, enfim. Mas tem muita gente que está decepcionada, sabe com quem? Com Deus. Porque um dia achou que poderia mandar nele. Que poderia mandar em Deus. Mas Deus não curou o meu marido. Você não manda nele não, filha. Mas Deus não realizou isso. Ei, você não manda nele não. Porque Deus não me deu o emprego. Ei, olha para mim. Você não manda em Deus. Quem manda no reino é Ele. Não é você. Ah, porque Deus tem que... Eu acho que é assim, porque... Eu não vou entrar nem em mérito, gente. Mas você vê a sociedade fora, os noticiários, está tudo tendo que Deus dançar música daí de fora. Porque Deus não muda, porque a sociedade mudou, tudo é diferente. E Deus tem que ir se adequando. Deus tem que ir se formando do jeito que a gente entende que a vida deva ser. Um dia um amigo meu chegou e falou, Vitor, estou morando junto. Falei, tá? Ele é. Assim mesmo, cheio de razão. Porque esse povo vem cheio de razão para tentar convencer a gente. Porque é casado na fé, como é que é? Casado é. Eu falei, não, irmão, não é não. Você não tem impedimento nenhum, se case. Quem é de segunda união aqui, Deus te abençoe, viu? A Canção Nova também é a tua casa. A gente sabe que hoje existe essa realidade mesmo. Você é muito bem-vindo à nossa casa. A igreja te acolhe com muita alegria. Mas eu precisava naquela situação falar a verdade. Eu precisava falar a verdade para ele, porque a gente vai achando que a gente manda em Deus, que tudo pode ser do nosso jeito. Reinado tem um rei, que não sou eu e não é você. Por isso, voltando um pouco, a maior dificuldade minha e sua, de dar continuidade a essa realidade, é entender que Deus é o nosso Senhor, gente. De que um dia nós abraçamos uma realidade que não é nossa. Outra vez eu atendendo um jovem, e ele ficava nessa gangorra, de vai e volta, vai e volta. E eu falei justamente isso para ele. Eu falei, sabe por que você não consegue se firmar? Porque você acha muito bom o fato de ter rompido com aquilo que te fazia mal. Mas abraçar esse novo estilo de vida não te interessa.
Você ainda não foi convencido, você ainda não mudou a chave de que esse novo formato de vida é o que realmente irá te realizar. Quando eu percebi que Deus me chamava para a Canção Nova, foi naquela sala em cima da capela ali, ó. Eu vim no encontro de carnaval aqui, e depois de um momento muito forte de batismo no Espírito, o padre Edmilson Lopes falou que estaria ali em cima, falando sobre vocação. Vocação Canção Nova para os jovens que estariam interessados. Isso tem 16 anos atrás. E eu fui. Quando eu comecei a subir aquela escadinha ali em cima da capela, começou a me dar um frio na barriga, gente. Começou a me dar um desespero interior, que eu falei assim, dancei. Já era. Dancei. Quando eu falei dancei, é porque eu percebi de uma forma muito clara que existia uma briga dentro de mim. Eu já tinha rompido com o pecado, eu já tinha deixado muitas coisas, mas eu também compreendi naquele momento em que Jesus me falava para eu dar um passo a mais. Ou seja, se você já manda menos, agora você vai mandar muito menos. E logo depois, se você manda pouco, agora você vai mandar muito pouco. E nós vamos abraçando esse reino e nós vamos perdendo, gente, a nossa autonomia. Mas o meu desespero era justamente esse. Eu vejo dois jovens aqui, tem sonhos, irmão? Tem sonhos? Ah, tem, né? Tem sonhos, linda? Tem, né? Muitos sonhos. Jovem tem sonhos. E os mais velhos também devem ter muitos sonhos. Muitos sonhos. E eu tinha muitos sonhos. Eu tinha planejado muitas coisas para mim. Eu havia planejado uma carreira tal, uma casa tal, e nós vamos planejando. Isso não é ruim não, viu? Não é ruim, é ótimo. Vai em frente, sonhe, planeje, projete. Mas como foi difícil para mim, linda, e é bonito ver os seus olhos cheios de lágrimas, porque Deus está falando com você também. Mas como foi difícil para mim falar assim, pegar aquele papel onde estavam os meus planos, ter que amassá-los e falar, escreve tudo de novo. De ver que Jesus estava olhando para os meus olhos e falando assim, me dá eles aqui, porque os meus são diferentes. Os meus são outros. Você deve estar achando, Vitor, que bonito, que legal, que romântico. É romântico não é com você, porque Jesus não está rasgando o teu papel. Deixa ele rasgar o teu papel para você, igual que está rasgando dessa menina aqui agora. Dói, gente. Não é simples não, porque você está abraçando algo que você não sabe o que é. É um passo no escuro. Aceitar Jesus, gente, é um passo na fé, é um passo no escuro. É um abandono, é uma pobreza. Quem quer ser pobre aqui? Ninguém. Mas se eu falar, quem quer ser rico? Levanta todo mundo a mão. Essa pobreza de espírito, de entender que nós não mandamos em nada, de que existe um Deus que planeja tudo, que projeta tudo. Isso não é simples de entrar aqui, bate na sua cabeça. Não é. Ainda mais nessa sociedade onde existem vários discursos, frases de caminhão, de que você pode tudo, você consegue, você é capaz, que você nada. Quer outro segredo? Quer outro? Quer outro? Você sem Deus não é nada. Nada. Ó. Nada.
E São Paulo, há mais de 2000 anos atrás, já tinha descoberto isso. Quando eu sou fraco, é que eu sou, porque eu dependo dele. É na fraqueza que eu percebo que eu preciso dele. Esse sou eu e é você. Mas estão dizendo para nós que não. Que nós precisamos, e se alguém contrariar os seus projetos, Deus nos acuda. Meu pai deve estar nos assistindo. Eu tive coragem de ter essa conversa com ele, já casado. Eu nunca tive coragem de ter essa conversa com ele, de fazer uma boa pergunta para ele. Eu fui estudante de direito, me formei em direito, e sabe que para botar um filho na faculdade, por mais que seja pública, não é barato. É caro, existe um investimento. Minha família morava no interior, eu fui estudar na capital, fui estudar no Rio de Janeiro. Então, para eu me formar, não foi barato, por mais que eu trabalhasse, ganhava um pouquinho lá, mas trabalhava. Era estagiário de escritório, de direito. E quando eu estava me formando, aparece o tal da Canção Nova. E agora? E os sonhos? Meus pais certamente já estavam fazendo até uma economiazinha para montar meu escritório, querendo ver o filho advogado. Parece a Canção Nova. Passa o tempo, eu entro para a comunidade. Minha profissão fica lá no Rio. E depois de casado, com filhos, eu de férias na casa dos meus pais, eu tive a coragem de perguntá-lo. Eu falei, o que eu vou escutar? Eu falei, pai, o que realizaria mais o coração do senhor? O senhor tem um filho advogado, bem-sucedido, com a profissão estável, estabilizada, ou ter um filho na Canção Nova? Aí ele disse, ter um filho na Canção Nova. Pode ser mais forte, né? Mas lá atrás, gente, falar isso era impossível. Porque o meu projeto já estava desenhado, os meus sonhos já estavam desenhados, os sonhos da minha família já estavam desenhados. E abraçar o reino naquela situação era abraçar uma coisa que não nos pertencia, aonde nós não apitávamos, onde nós não mandávamos. Vocês estão compreendendo que abraçar Jesus, abraçar os seus projetos, é uma entrega total de vida? Que é completamente diferente de eu parar de fazer uma coisa. Elas estão ligadas? Estão. Elas estão completamente juntas? Elas estão. Mas a conversão, nesse sentido de seguir a Deus, de seguir Jesus, é um processo que nos violenta. Por isso São Paulo vai dizer, o reino dos céus é para os violentos. Para os violentos. Eu vejo meus irmãos de comunidade, e vejo os homens de Deus, as mulheres de Deus, eu contemplo. Eu preciso ter a Amanda está aqui, ó. Eu acompanhei o processo vocacional dela, eu estava em Campos, ela era candidata à comunidade. Hoje minha filha é fã dela. Eu vi essa vocação nascendo. Quantos encontros vocacionais, Amanda, eu vi você rasgando o teu papel? Quantos? Uma menina cheia de sonhos, cheia de projetos, e ter que pegar aqueles papeizinhos que você, e amassar e falar, não, joga no lixo.
Continue sonhando. Eu não estou falando que sonhar é ruim, que projetar é ruim. Mas eu preciso te dizer que pode chegar um momento da tua caminhada em que Jesus olhe nos seus olhos e fale: não é nada disso. Não é isso. Não é isso. E aí nós entrarmos nesse processo de humildade, que tem tudo a ver com humilhação, e falar: tá bom, tá ok. Isso é um movimento muito difícil dentro de nós. Nós que estamos com o leme, com o volante toda hora, e nós dirigimos para cá: eu quero ir para cá, eu quero ir para lá, eu quero comer isso, eu quero vestir isso. Gente, tá igual a minha filha agora quer vestir a roupa que ela quer. Ai de você que não colocar. Mas graças a Deus, eu consigo ser forte e falo: aqui quem manda ainda sou eu. Olha eu querendo mandar também. Ah, meu, tá vendo? A gente sempre acha um bom para a gente mandar, né? Sempre acha. Mas o processo de maturidade nosso, que quer dominar, que quer controlar, e que na hora que Jesus vai, faz assim com o tapete, ó. A gente se esbolacha. E a gente fica sem rumo. E que bom que Jesus continue tirando o teu tapete. Que Jesus continue tirando o meu tapete. Vocês que são casados, entenda que na casa de vocês, quem manda é outra pessoa. É outra pessoa. Vamos ficando de pé. Peço o Ministério de Música. Já comece a fazer um fundinho. Coloca a mão no teu coração. Vamos pedir essa graça a Deus. Porque a conversão ela é seguida. Logo depois desse aceite, Jesus nos chama a um seguimento. Jesus nos convida a caminhar atrás dele. Tem hora que a gente quer passar ele assim, né? Igual quando tinha criança. E Jesus diz: é para trás, volta para trás, volta para trás. E você vai andando atrás de Jesus e às vezes você quer passar na frente dele, ele é para trás. E que luta bonita nossa. Entrega a tua vida para Jesus. Hoje eu entrego. Eu aproveito o fundo do teclado agora para contar a última história. O dia mais feliz da minha vida, o maior dia, foi o dia que eu me casei. Eu falei: Jesus, nem o dia do nascimento das minhas filhas vai superar esse dia. O dia que eu casei foi extraordinário. E uma das pessoas que eu convidei para o meu casamento foi um homem desse tamanho assim, chamado Zé Eduardo. Zé, se estiver me vendo, um beijo no seu coração. E no final da missa, saindo todo mundo querendo tirar foto com os noivos, né? O Zé veio, com aquele braço paterno assim, me abraçou e me deu os parabéns. E eu falei: Zé, obrigado. E ele falou: obrigado? Tinha anos que eu não via o Zé Eduardo. E ele: obrigado porque no dia do seu casamento você me agradecendo. Eu falei: isso tudo está acontecendo porque um dia alguém teve a coragem de falar de Jesus para mim. Porque se eu não tivesse encontrado Jesus, nada disso estaria acontecendo. Obrigado por ter falado dele para mim. E naquela hora parece que não existia mais ninguém, era só eu e ele falando de Jesus. Hoje Deus te trouxe na canção nova para que essa chama volte a queimar dentro do teu coração. Deus te chamou na canção nova para isso. Esse acampamento, cenáculo,
é para que Jesus volte a viver dentro de você, querido. Por isso, fecha os teus olhos, o momento é teu agora. É você e Ele. É você que deve aceitar Ele agora, ou não. Existe um rei que quer mandar em você, desculpa usar essa palavra, que quer controlar a tua vida. E o interessante é que Ele mesmo agora te convence, deu tudo errado, tem dado tudo errado, deixa comigo, entrega a tua vida para mim agora. Você quis controlar, você quis dirigir até então, mas a partir de agora deixa eu dirigir a tua vida. É um grito de Jesus para você. O Deus que te pede, olha que lindo, é o próprio Jesus falando, te pedindo, deixa eu controlar a tua vida. Deixa eu seguir, ou melhor, deixa eu te direcionar. Aperta, aperta, aperta. Aperta o teu peito. Porque é como o próprio Jesus te abraçasse nessa manhã. É como o próprio Jesus dizendo, confia em mim, você não sabe o que vai acontecer, mas confia, confia, confia. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo. E o que Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar de mim, você vai entender porque é bom seguir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.